Hora de falar de saúde, seja bem-vindo. Está com Saúde em Jogo na Bola TV e hoje para conversarmos sobre uma doença crónica de pele que tem como características básicas a inflamação nas axilas e virilhas e que pode originar lesões dolorosas, nódulos e funcos. Chama-se hidradenitis supurativa. Já ouviu falar? Hidradenitis supurativa, diz-lhe alguma coisa? Desculpe? Hidradenitis supurativa. Não me diz absolutamente nada. Não conheço. Não. Diz nada. Não. Não, Não lhe diz nada. 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 Não, Não faço ideia. Não, acho que não. também não. Vamos então dar a conhecer aos portugueses a hidradenitis supurativa, uma patologia de pele crónica que não é tão simples quanto se possa pensar. Comigo estão Pedro Mendes Botas, dermatologista no Hospital CUF Descobertas, e Patrícia Silvério, presidente da Associação Portuguesa de Doentes com Hidradenitis Supurativa. Obrigada por terem vindo, parece que me enganei no seu nome, doutor, como está? Boa tarde, o meu nome é Pedro Mendes Bastos. Bastos e não Botas, portanto fica aqui com as Claro. minhas desculpas já, Obrigado. desde já adiantados, e temos também connosco a Patrícia Silvério, como eu disse, que é Presidente da Associação Portuguesa de Doentes com Hidradenitis Supurativa. E começo mesmo pela Patrícia. Patrícia, história de vida, como é que foi ter esta doença e depois já vamos saber o que é a doença. Como é que tudo aconteceu? Inicialmente os sintomas o alerta foi dado pelos primeiros sintomas, com a semelhança de um furúnculo, do pelo encravado, Sim. uma borbulha interna dolorosa nas zonas Em que zona? onde fazemos depilação, portanto nas Ok. virilhas, axilas. Pois. E aí foi dado o alerta pelo meu até ginecologista de que talvez devesse procurar um dermatologista para diagnosticar a situação. Ok, mas não lhe deu indicação nenhuma do que é que se tratava? Nada, Ok. nada, pronto. E assim fiz e tive a sorte, que não é o que acontece à maior parte dos doentes, de ser diagnosticada na primeira consulta. E como é que foi? Desde aí, como é que tem sido a sua vida? Nessa altura foi um corrupio, porque eu estava numa fase muito inicial da doença, mas ela agravou exponencialmente num curto prazo de tempo. E esse agravar é o quê? O que é que nessa altura aconteceu de diferente relativamente àquilo que tinha? Ok, eu tinha uma profissão muito estressante e o stress é uma das condições que nós sabemos que agrava esta doença. E nessa altura passou da típica borbulha ou furúnculo para uma fístula. Uma fístula interna. Fístula essa que drena 24 horas por dia, bastante dolorosa, ainda por cima sendo nas zonas das nossas dobras, não é? Claro. Pronto. E foi complicado para si, nesse início, saber o que fazia, o que é que devia fazer? Sim, recorri no imediato, fui perguntar outras opiniões, como doente, não é? E não havia forma de sair daquele diagnóstico e eu tive que aprender a viver lidar com a doença e com a patologia. Claro. O médico em todo este processo foi um amigo, foi alguém que de facto o ajudou, no sentido de conseguir dar a volta a uma situação que psicologicamente também a afetou, por aquilo que estamos a ver ou não? Sim. Afeta a todos os doentes. Eu acho que numa fase inicial o maior choque é realmente o diagnóstico e após isso, se o doente não tiver um espírito positivo e se não tiver rodeado de boas pessoas, é provável que entre num estado depressivo. O médico é um doente, peço desculpa, é um parceiro do doente, é o amigo, é o conselheiro, é o confidente das nossas preocupações, porque nós vivemos com isto 24 horas por dia, portanto, dor 24 horas por dia. É dor, porque tem mesmo dor, sente Sim, mesmo dor, não é muita só dor. o problema de ter o furúnculo ou a fístula, é mesmo dói. Dói bastante. Dói bastante. Doutor, agora é que é consigo. Estes sintomas que a Patrícia aqui nos descreveu são sintomas que faz disto uma doença, podíamos dizer, uma doença de pele crónica, não é nada de especial. Não é bem assim. É uma doença complicada. É uma doença complicada porque é importante que as pessoas entendam que estamos a falar de uma doença crónica. Ok. Uma doença que, quando aparece, ficará para toda a vida. Ok. Mais ou menos ativa, mas ficará. E, portanto, quando nós falamos destas lesões que aparecem na pele, como borbulhas, nódulos dolorosos, fístulas, estamos a falar de problemas que não se limitam a aparecer e a desaparecer, como por vezes qualquer um de nós poderá ter uma foliculite, que é uma coisa banal. Uma coisa que nós estamos a falar disso. Estamos a falar de uma doença que aparece
e que há alturas em que está melhor, há alturas em que está pior e em alguns doentes está sempre mal. Está sempre mal. Está Alguns sempre está sempre mal. Portanto, é uma doença que afeta as axilas, as virilhas, mas também pode afetar Pode a zona outras íntima, zonas, não é? Pois. não é? E dificultar a nossa vida, quer pessoal, quer profissional, quer sexual, e o impacto psicológico é muito grande. Quer para a pessoa, quer para quem está à volta, não é? Sem dúvida. Quem se relaciona com. É importante desmistificarmos um aspecto nesta doença. Sim. Os doentes e os familiares perguntam-nos muitas vezes mas o que é isto? É uma doença que deita pus? É uma doença... Isto é uma infecção? Pois. Posso fazer um antibiótico e livrar-me disto? A resposta é que não. Não é uma doença infecciosa, não é uma doença contagiosa, mas é uma doença que hoje em dia nós tendemos a encaixá-la no espectro das doenças imunomediadas, não é? São doenças em que há problemas focais do sistema imunitário e que originam esta cronicidade. Claro. E, portanto, é uma doença cujo tratamento é difícil. É, já vamos falar do tratamento. Numa primeira fase, e por aquilo que vimos da Patrícia, quando se sabe que se tem a doença e quando se tem a indicação de que é uma doença crónica de pele e que aquilo vai ficar para toda a vida, psicologicamente as pessoas ficam afetadas. Foi o que aconteceu com a Patrícia. Tem noção disso, doutor? Os seus doentes têm a mesma reação? Sem dúvida, o impacto psicológico é importante. E há aqui um fator que agrava tudo isto, que é, ao contrário do que sucedeu à Patrícia, o tempo até ao diagnóstico muitas vezes não é grande. tão curto, não é? A Muitas Patrícia vezes teve grande. sorte. É fundamental saber que a maioria das pessoas e a maioria dos médicos, infelizmente, não têm muito conhecimento sobre a hidradinite supurativa. Principalmente a nível dos cuidados de saúde primários, se calhar, não é? Os cuidados de saúde primários são muitas vezes o primeiro contacto com os profissionais de saúde, e nós temos feito um trabalho grande na tentativa de dar a conhecer a doença e formar os colegas, porque na prática é uma doença que é fácil de diagnosticar. Claro. As localizações são sempre as mesmas, o tipo de lesões é o mesmo e assume um caráter crónico ou recidivante. Claro. Portanto, um doente que tem foliculites nas axilas e nas virilhas todos os meses, há que nos levar a pensar se isto não poderá ser uma hidradinite supurativa. E diga-me uma coisa, essas crises, não sei se posso falar em períodos de crise e de remissão, é possível fazer esta linguagem, mais ou menos, em alguns doentes, mas regra geral, acontecem de quanto em quanto tempo? Há um tempo médio para que voltem a aparecer e para que diminuam ou não? Isto é uma doença imprevisível. Não é? Aquilo que nós sabemos é que é uma doença que afeta as pessoas em idade fértil, em idade jovem. Não estamos a falar de uma doença de idosos, estamos a falar de uma doença que acontece e que se manifesta fundamentalmente nas pessoas em idade de trabalhar, portanto, entre os 20 e os 50 anos. Em Portugal, 100 mil portugueses com... Estimado. Mais ou menos, estimado. Não há Provavelmente um número concreto, não é? A doença está subdiagnosticada. Sem dúvida. Por isso que nos explicou há pouco, ou não? Porque, de facto, as pessoas, em princípio, ainda não vão diretamente ao dermatologista e andam um pouco perdidas no sistema. As pessoas estão um pouco perdidas. A história habitual é quando tem um furúnculo que evolui para um abscesso, portanto, uma lesão mesmo muito dolorosa, as pessoas dirigem-se ao serviço de urgência. No serviço de urgência contactam com médicos que estão preocupados em dar resposta a urgências efetivas e lá vem mais este doente com mais um pelo encravado, não é? Nem sequer há muito tempo para pensar sobre isto. Não é desvalorizado. A doença é desvalorizada. O problema é desvalorizado. E, portanto, muitas vezes estes doentes nem sequer são encaminhados para a especialidade de dermatologia. Por outro lado, as pessoas são naturalmente renitentes em falar de problemas que afetam estas áreas. Não é? Como a Patrícia sabe muito bem, não é fácil uma pessoa falar de problemas que tem em áreas íntimas. E, portanto, tudo isto são fatores que levam ao atraso no diagnóstico. E que demora. Patrícia, passados 6 anos, penso que é 6 anos que tem a doença, não é? Sim. Como é que é hoje a sua vida? Portanto, eu há 5 anos que não trabalho. Desde que a doença apareceu no estadio mais elevado, eu fui sujeita... Como é que é o seu caso? É daqueles casos em que tem sempre em que a doença está sempre presente? Sempre. E em todas as zonas, porque infelizmente eu tenho em todas as zonas onde é possível a doença aparecer. E, portanto, isso impossibilitou-me trabalhar. Fui sujeita a várias cirurgias plásticas reconstrutivas. E os períodos de recuperação são muito extensos, porque são em zonas também frágeis e que interferem com a nossa locomoção, portanto, também dificulta a cicatrização. E o que eu sinto ao longo destes anos é que recupero e volto a piorar. E recupero e volto a piorar. Felizmente, nesta fase, considero um bocadinho melhor do que o que estava na altura. Está com um ar super bom, mas agora isso não significa muitas vezes nada, não é? É verdade.
Mas na realidade sinto-me bem melhor do que na altura em que fui diagnosticada, em que a doença Claro. agravou bastante. Portanto, a evolução nestes 6 anos, apesar de estar constantemente com a patologia bem viva, entre aspas, mesmo assim melhorou. Sim, melhorou. Eu cheguei ao ponto de não me conseguir vestir e neste momento eu consigo me vestir. Como é que tem sido a evolução ao nível dos tratamentos, sendo esta doença uma doença dolorosa, quase constante, podendo ser constante em muitos doentes, 100 mil portugueses estimado, e muita gente a sofrer deste problema. Muita gente a sofrer e que não está, neste momento, a ter acesso aos tratamentos. Não está? Não estão. Se os doentes não estão diagnosticados, Pois, não podem estar lógico, a ser tratados. lógico, sim. É importante perceber que isto é uma doença complexa. É uma doença que afeta a pele, mas tem uma base inflamatória crónica, tem uma base inflamatória sistémica. Portanto, é uma doença que se manifesta fundamentalmente na pele, mas pode afetar e pode ter influência a nível de outros órgãos também. Isto porque é uma doença considerada imunomediada, portanto, entra no espectro das doenças autoimunes e inflamatórias crónicas. E os tratamentos, enfim, nós temos fundamentalmente tratamentos médicos, portanto, tratamentos que se baseiam na toma de medicamentos, quer por via oral, quer por via injetável, e temos uma componente cirúrgica importante. Isto porquê? Porque esta doença caracteriza-se por lesões que, se não forem tratadas e se a doença não for controlada numa fase inicial, ela vai evoluindo e origina cicatrizes, origina as tais fístulas e origina, portanto, lesões a nível da pele que não são reversíveis com a medicação. E, portanto, há que, no fundo, a ciência e a arte andam de mãos dadas na medicina. E é preciso ter alguma capacidade de perceber para aquele doente, naquela fase específica, é só tratamento médico, é só tratamento cirúrgico, é uma combinação. Na maioria das pessoas será uma combinação. Uma combinação. Patrícia, já passou por isto tudo? Já passei por quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Neste momento está com o quê? Está a fazer o quê? Neste momento estou a fazer o tratamento biológico. E que tal? E É sempre aquela pergunta que se coloca quando se está a fazer Tive uma biológico. excelente resposta na fase inicial, portanto já estou a fazer há mais de um ano e meio. Tive uma excelente resposta, portanto, a nível da dor, para mim acordar sem dor foi inédito, porque para além da hidradinite eu acabaram por me aparecer outras doenças autoimunes e, portanto, também melhorou em todos os sentidos. Ao nível da dor foi o principal fator que me agradou imenso, acordar sem dor. Sim. E, portanto, aí senti uma melhora substancial. Também, em algumas lesões, acabou por ajudar a secar e portanto, interromper ali o processo inflamatório. Bom, portanto foi bom. Foi bom, é O positivo. início do Sim, tratamento foi com os biotecnológicos acabou por ter um efeito positivo na Patrícia. Sim. A Patrícia falou aqui de uma coisa que é interessante, não sei se quer explicar, doutor, que é, a partir desta doença acabei por ter outras patologias associadas. O que é que acontece? Nós sabemos, temos cada vez mais dados que nos mostram que as doenças imunomediadas geralmente andam de mãos dadas, andam acompanhadas. E o facto de se ter uma aumenta a probabilidade e o risco de virmos a ter mais. E isto é particularmente verdade na hidradinite supurativa. Cada vez os estudos nos mostram que estes doentes podem vir a ter outros problemas, como problemas articulares, como doença inflamatória do intestino, como um aumento do risco cardiovascular e da patologia cardiovascular, Associadas. bem como da patologia do sistema nervoso. Portanto, o impacto, mais uma vez, psicológico é importante nestes doentes. E, portanto, aqui o dermatologista vai assumir um papel de pivô nisto, não é? Numa equipa multidisciplinar. Sem dúvida, fazer-se rodear das pessoas que poderão ajudar a nível médico o doente da melhor forma. Exercício físico. Ora bem, estamos a chegar aqui a um ponto fundamental da nossa conversa, que é também importante saber que o tabagismo é um fator que está frequentemente associado a esta doença. O tabagismo é um fator associado a esta doença. Nós sabemos que cerca de entre 70% a 90% dos doentes com hidradinite supurativa fumam. E, portanto, isto é algo que nos deve fazer pensar, não percebemos exatamente o porquê. Embora não seja a causa, ou é a causa. Nós não falamos aqui de causas porque também... É difícil. Nós não sabemos qual é a causa da hidradinite, não é? Sabemos que o tabaco provavelmente é um fator que propicia a doença. Pode ajudar a... E o outro fator que também propicia a doença é a obesidade e o excesso de peso. E, portanto, nós... Portanto, vida saudável é aquela... Não, sem dúvida, mas é importante
pôr-se no papel do doente. Sim, sim, claro. E perceber, claro. imagine que tem uma doente, uma senhora que seja obesa, que fume e que esteja cheia de lesões dolorosas todos os dias. Como é que vai dizer a esta pessoa, faça exercício físico? Pois, mas é bom fazer exercício físico ou não? Sem dúvida. É importante que o doente se reposicione e que, tal como a Patrícia fez, encontre uma maneira de gerir esta situação. Claro. Primeiro, até psicologicamente, não é? Sem dúvida. Se gerir psicologicamente, se calhar depois acaba por conseguir reagir ao resto, não é? Faz tudo parte do processo. Pois é isso. Mas da nossa experiência nós vemos que é importante oferecer um tratamento eficaz ao doente, o doente sentir-se melhor e a partir daí será muito mais fácil reduzir o tabaco, começar a fazer exercício físico, adotar uma dieta mais saudável. Não, eu acho que na nossa perspectiva é difícil pedir tudo ao mesmo tempo. Vais-te sentir melhor, vais ficar mais bem disposto, vais fumar menos, vais fazer exercício físico. É difícil. É difícil. Tem de se ir encontrando os objetivos e, de facto, ir trabalhando, se calhar, psicologicamente também com eles, tanto na parte física como na parte psicológica. Patrícia, vamos falar da associação, ainda temos um bocadinho, e é importante. Portanto, qual é o objetivo da associação? O que é que a associação quer fazer? Como é que tenciona chegar aos doentes que estão espalhados por este Portugal inteiro e que não sabem que têm a patologia? Portanto, a associação foi criada essencialmente pela necessidade de um grupo de doentes de divulgar e criar conhecimento, portanto, sobre a doença, porque sabemos, dentro das experiências dos que se conheciam, que as experiências são todas diferentes e muitos deles, a maior parte deles, tiveram um tardio diagnóstico. E, portanto, era necessário criar esse conhecimento. Não havia nada em Portugal onde nos pudéssemos guiar, portanto, não havia uma página e conversar sobre os vossos problemas e tudo isso, não é? E então decidimos fundar a associação, uma vez que não existia em Portugal ainda, e à semelhança de outros países tomámos então esse projeto, e tomámos a decisão de a constituir. Portanto, nós elegemos os órgãos sociais em junho do ano passado, somos uma associação recente, ainda não temos um ano. Temos objetivos, os principais são criar realmente conhecimento para a sociedade desta doença, para que haja um alerta e a maior parte das pessoas até se possa identificar nos sintomas que nós alertamos na nossa página e até no site da HS Online, por exemplo. E temos tido resultados fantásticos, porque temos pessoas que nos contactam, que se veem nos sintomas e que vão procurar ajuda. É importante também criar melhores acessos aos doentes às consultas da especialidade, portanto, um reencaminhamento. Temos aqui num ponto que se calhar não é o mais fácil, não é? Uma equipa multidisciplinar, como o Dr. bem disse, é essencial também nesta patologia, haver a interação das diferentes especialidades para tratamento e aconselhamento do doente. E, portanto, basicamente foi claro, temos objetivos muito mais ambiciosos, como ajudar na investigação, motivar a investigação da hidradinite, vamos fazer parte da Federação Europeia de Hidradinite, portanto, vamos também... Estão a trabalhar com cheios de força. Sim, estamos cheios de vontade, pelo menos de tentar ajudar. Quantos sócios têm, para já? Neste momento temos cerca de 100 sócios, sim. Mas pronto, de pequenino é que se cresce, não é? Sim, os nossos sócios para já não pagam cotas. Para já. Para já, não diga isso, porque senão depois não consegue depois alterar o sistema. Sim. Não, porque realmente nós doentes gastamos imenso dinheiro em compressas, adesivos, esse material é caríssimo, não é só aquilo, não é só os medicamentos, nem só aquilo que de facto é receitado pelo médico. Exatamente, estes medicamentos não são comparticipados e, portanto, para aliviar este custo aos doentes, para terem acesso à informação de igual forma, e até mesmo aos familiares, aos cuidadores, que também acredito que não seja fácil viver ao lado de um doente e lidar com isto todos os dias, não é? Deve ser. O doutor deve ter experiências desse género, mas já volto para lhe fazer uma última questão antes do final do programa. Para já, vamos saber quais os conselhos que o nutricionista Miguel Godinho nos dá quando o tema é alimentação saudável. Olá, Miguel. Olá! As tendências alimentares em Portugal estão a mudar e procuramos atualmente mais soluções para a nossa mesa. A alimentação deve ser variada, completa e equilibrada, e a busca incessante por novos alimentos leva-nos à descoberta de alguns exemplos que, no mercado nacional, começam a ser bastante difundidos, como é o caso da quinoa. Hoje vamos destacar alguns factos nutricionais sobre este alimento e dar algumas sugestões quanto à sua utilização. Em primeiro lugar, é importante definir o que é a quinoa. Esta questão é daquelas que disputa mais curiosidade por parte das pessoas. A quinoa é um pseudo-cereal.
No fundo, é confeccionado como se fosse um cereal, tal e qual como o arroz, mas a sua origem biológica não tem nada a ver. A quinoa, na realidade, é uma semente de uma planta, da família do espinafre. Em termos culinários, a quinoa é bastante versátil. Tal como disse anteriormente, é cozida tal e qual como o arroz e por isto pode substituí-lo em alguns pratos, como por exemplo saladas ou até sobremesas. A quinoa existe em 3 variedades mais conhecidas, claro que existem outros tipos, mas as mais conhecidas são a quinoa branca, a quinoa preta e a quinoa vermelha. Quanto mais escura é a quinoa, mais forte é o seu sabor e por isso, se não está confortável atualmente com o sabor da quinoa, comece por consumir a mais branca. No que toca ao valor nutricional da quinoa, destaco um facto extremamente importante. A quinoa é o único produto vegetal que contém todos os aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo humano não consegue produzir e que só estão disponíveis, de regra geral, na carne ou nos produtos lácteos. E depois de cozida, a quinoa pode ser inserida em pratos principais, como por exemplo num arroz de pato para substituir o arroz, pode ser incluída em saladas, como um apontamento de hidratos de carbono, ou ainda pode ser incluída nas suas sobremesas. Há imensas sugestões de receitas na internet e os novos livros de superalimentos também apontam algumas soluções muito interessantes. Até para a semana! Miguel Godinho, nutricionista da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, com o espaço Somos o que Comemos, só aqui no Saúde em Jogo da Bola TV. Estamos mesmo no final do programa, mas eu queria lhe perguntar ainda, em termos de investigação, está a ser feita alguma coisa para, de facto, ser uma mais-valia para estes doentes? Como é que está o estado da arte em termos internacionais? A hidradinite supurativa era uma doença praticamente desconhecida da comunidade médica até há pouquíssimo tempo. Pois é isso. Nos últimos 10 anos houve uma revolução enorme e passámos de uma doença que estava na sombra para uma doença que felizmente tem vindo a ganhar o seu lugar e a ganhar cada vez mais destaque. Okay. É uma doença que motiva muita investigação hoje em dia. Muita investigação hoje em dia. Existe uma procura enorme de novos medicamentos e novas soluções, mas na prática, e apesar de todo este entusiasmo, na prática, aquilo que assistimos em Portugal e um pouco por toda a Europa é o subdiagnóstico, a subreferenciação e pessoas a sofrer ainda sem ter uma resposta. Claro. Eu costumo recomendar a todos os meus doentes que vão ao hsonline.pt, que vão ao Facebook da Associação Portuguesa, porque a divulgação, neste momento, estamos nessa fase. Estamos na fase de fazer passar a mensagem. Sem dúvida. Mas é uma mensagem de esperança, apesar de tudo. E era bom também, de facto, que o Clínico Geral fosse aqui, de facto, um suporte, não é? para poder referenciar, porque sem referenciação, para vocês mesmo que saibam tratar e que tenham os instrumentos à vossa disposição, depois fica difícil. Gostei muito de os ter cá. O nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada. A casa é vossa, sempre que precisarem, voltem. Agradeço-lhe também a si que nos acompanhou e já sabe que eu estou cá todas as semanas e também sabe porquê. Porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá.